Braços fortes, o sinal da masculinidade. O alvo de desejo de todos os homens desde criancinha, incentivados por super-heróis ou até mesmo por filmes. Só que hoje em dia é muito difícil de achar um conteúdo eficiente sobre braços, porque na internet a maioria te ensina a fazer milhares de repetições, técnicas que pouco serão eficazes e que só geram dor, e cá entre nós, se tudo isso funcionasse, você não teria chego até aqui. Então nesse vídeo eu vou te dar um guia científico de como evoluir os seus braços e começar a ser respeitado por eles. O que eu mais tenho visto são alunos que chegam para mim com uma dificuldade enorme de desenvolver os braços. E para isso, eu resolvi revisar alguns artigos científicos e conseguir listar para vocês 4 erros que muito provavelmente você comete e por isso os seus braços não desenvolvem. Mas calma, fica comigo até o final, que o quarto tópico é um dos mais importantes e depois dele tem uma dica bônus. O primeiro motivo que provavelmente faz o seu treino não ser eficiente para os seus braços é o seu volume de treino. Ou ele está baixo demais ou ele está alto demais. Existe um volume máximo recuperável e para bíceps e tríceps é um volume baixo porque se trata de músculo pequeno e são facilmente ultrapassados porque esses dois músculos já são ativados durante o seu treino de peito e do seu treino de costas. Então vamos supor que você tem aquela famosa divisão peito e tríceps, costas e bíceps, e cada um desses dois treinos você faça 2 vezes na semana, sendo que tanto no seu treino de tríceps quanto no de bíceps você faz 3 exercícios de 4 séries até a falha, um total de 12 séries por sessão, e como você treina cada um desses músculos 2 vezes na semana, a gente está falando de um volume total de 24 séries para cada um desses músculos por semana. Eu não sei se alguém te falou, mas isso é um volume extremamente exagerado para bíceps e para tríceps e você não está desenvolvendo eles, não é por falta de volume, mas sim pelo excesso, porque você está desperdiçando a maioria das suas séries por conta da fadiga. Ou seja, você consegue ter um desenvolvimento muito melhor se você diminuir esse número de séries e passar a ser mais eficiente neles, seguindo as próximas dicas. A segunda dica, e não menos importante, é variar os estímulos para bíceps e para tríceps. É muito comum você ver as pessoas fazendo rosca direta com halter, com barra e depois uma rosca alternada. E para tríceps, tríceps corda e depois tríceps com a barra. Na real, que os dois exercícios são basicamente a mesma coisa, pois tem o mesmo pico de torque e o mesmo grau de angulação de ombro. Ou seja, quando você não varia o pico de torque, ou seja, o ponto onde a maior tensão vai ser aplicada, sendo ela variada entre o começo do movimento, o meio do movimento e o final do movimento, você está fazendo uma coisa que a gente chama de exercícios redundantes, como por exemplo o tríceps corda e o tríceps na barra, ou então aquele tríceps barra e depois o tríceps barra inversa na polia. A verdade é que é o mesmo exercício e não muda absolutamente nada. E quando você faz os dois no seu treino, você está dando ênfase na mesma porção do seu tríceps, evitando com que haja uma hipertrofia que a gente chama de mais homogênea, ou seja, o seu tríceps por um todo. Porque um só exercício não estimula o seu tríceps de uma maneira completa ou igual. Algumas partes do seu tríceps ou do seu bíceps, isso serve para qualquer músculo, vai ser favorecida em questão de estímulo de hipertrofia. Quando a gente varia, a gente tem uma tendência maior de ter um músculo desenvolvido como um todo. E a terceira dica, a que eu mais queria falar para vocês e está diretamente ligado com a dica de número 1, que é o tempo de descanso. A maioria das pessoas acham que só porque é um músculo pequeno não precisa descansar, e é aí que você erra. Essa dica, na real, ela se liga com a quarta dica, que é a ordem dos exercícios. Mas calma, a gente vai chegar lá. Pensa assim, você veio de um treino de costas, você já tá cansado porque você utilizou muito o seu bíceps no seu treino de costas, e aí, nesse momento que o seu bíceps já está fadigado, você passa a descansar menos, porque você está com pressa ou porque você aprendeu que no final do treino você não precisa descansar tanto assim. Pois é, se você quiser desenvolver os seus braços, você vai ter que descansar tanto quanto você descansa para músculos grandes, afinal, é uma prioridade. E é algo que, se você está assistindo esse vídeo, você tem dificuldade de desenvolver. Um bom e velho descanso longo nunca vai ser demais quando se trata de progressão de carga e dificuldade de progressão de carga. Se você tem progressão de carga, você tem sinalização para hipertrofia. E aí, mais da metade do caminho já foi feita. E por fim, como eu falei para vocês, a ordem dos exercícios importa sim. Então, se você quer desenvolver os seus braços, não adianta você colocar eles no final do treino de costas e no final do treino de bíceps. Afinal,
eles já vão estar extremamente fadigados para desenvolver o seu máximo potencial de produção de força. E aí, a sua progressão de carga vai ser dificultada. E lembrando que progressão de carga não é só peso, mas também técnica e qualidade da execução. E, muito importante, o número de repetições. Quando você progride qualquer um desses aspectos, a gente já está falando de progressão de carga. E se o seu exercício do músculo que você mais quer desenvolver for o último do seu treino, você não vai conseguir ter uma progressão efetiva nesses pontos. E por final, algo que eu gosto muito de fazer é porque eu vejo muito comumente essa divisão de peito e tríceps e costas e bíceps como se fosse uma lei. E eu gosto de inverter isso, assim eu consigo diluir melhor o volume semanal e consigo dar mais estímulos na semana com volumes mais baixos. Afinal, quando eu treino costas e tríceps, na verdade eu estou treinando costas, bíceps e tríceps, porque o seu bíceps ele carrega um volume do seu treino de costas. E aí na real que basta você ter alguém com conhecimento suficiente para poder manipular isso e extrair o máximo de você, te garantindo o máximo de resultado. Se você ainda não conhece meu trabalho, entra lá no meu Instagram para conhecer. Até a próxima.